Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes e também aos irmãos que estão nos acompanhando aí em nossa live no YouTube. Muito bom ter vocês conosco. Baixa um pouquinho. Só aí, tá ótimo. Hoje estamos tendo que ter uma dinâmica um pouco diferente aqui. Eu tô com um probleminha na perna que já dura algum tempinho, mas estou crente e convicto de que no arrebatamento isso vai passar. Se Deus quiser pode passar antes, mas no mínimo, quando formos arrebatados, receberei um novo corpo, né, livre de toda marca e presença do pecado, assim como todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Amém, né? Essa é a nossa maior e principal esperança. Não somente para ficarmos livres das dores e problemas e dificuldades, mas principalmente para estarmos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para podermos desfrutar tanto da sua presença espiritual, mas também da sua presença física. Obrigado, Celso. As coisas estão voltando ao normal, né? Então o Celso está me trazendo água aqui. Muito bem. Quero ler com vocês e pensar com vocês em Hebreus, capítulo 13. Nós estávamos, antes da pandemia, estávamos estudando Hebreus nos cultos de quarta-feira. E com a vinda da pandemia aí, temos uma parada em Hebreus. Eu queria trabalhar com vocês, então, a conclusão do autor aqui, né? Pelo menos o início, na verdade, da conclusão do autor. Capítulo 13 da carta aos Hebreus, versículos de 1 a 8. Eu não lembro se o Mateus falou ou não, mas lembrando que você que está nos acompanhando pela live, se quiser compartilhar algum pedido de oração, para que estejamos orando aí hoje e durante a semana, pode usar os comentários aí, tanto do YouTube e do Facebook também. Depende da mídia que você está usando para nos acompanhar. Tá bom? Então compartilhe o seu pedido. Se você compartilhar enquanto estiver acontecendo a live, nós podemos já orar. Do contrário, nós vamos ler lá e com certeza durante a semana, aí, tanto eu quanto a igreja, estaremos orando por você, para que Deus continue fazendo a sua vontade sobre a sua vida. Também queremos lembrar, você que já compartilhou conosco com um pedido, se Deus, né, tem respondido positivamente, você tem entendido a vontade do Senhor, compartilhe isso conosco também, porque nós queremos agradecer a Deus pela resposta então que Deus tem dado a você e as nossas orações também, tá bom? Então, se por acaso você compartilhou algum pedido, né, e Deus, positivamente ou negativamente, porque tudo temos que dar graças ao Senhor. De repente a resposta foi não, ainda assim há motivos para agradecermos ao Senhor. Então compartilha conosco, e nós queremos também louvar a Deus por sua vida juntamente com você. Hebreus 13, do 1 ao 8. Eu vou ler, então, e diz assim. Desculpa, eu estou em 1 Coríntios aqui. Quando você troca e usa uma outra Bíblia, que não é aquela Bíblia que você está acostumado a usar, você entende o que Paulo quis dizer na segunda carta a Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16, que o obreiro aprovado não se envergonhe, porque ele sabe manejar bem a sua arma, né? Quando a gente troca de Bíblia, a gente fica um pouco perdido para encontrar os textos. Aí, vamos lá. Hebreus, estou em Tiago agora. Eu vou achar Hebreus. Calma, gente. Calma que eu chego lá. Não, tá certo. É que Hebreus 13 é o último capítulo, né? Aí eu olhei aqui, estava Tiago e falei, cadê Hebreus aqui? Isso. É Tiago, porque Tiago começa... O primeiro capítulo de Tiago começa logo em seguida, ao final de Hebreus 13. Então tá, Hebreus 13, 1 a 8. Diz assim então. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade,
pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu queria reler o versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo privilégio que temos de cantar louvores ao teu nome. Obrigado porque o Senhor realmente é um Deus bondoso, um Deus soberano, como nós cantamos aqui, o único e verdadeiro Senhor. Não existe Deus como o Senhor. Obrigado porque mesmo sendo tão exaltado e tão grandioso, o Senhor também nos amou de uma maneira que nós nem podemos compreender, enviando o teu Filho Jesus Cristo para nos trazer grande salvação. Pai, nos ajuda agora a entender a tua palavra. Nós queremos entendê-la porque temos a necessidade de obedecê-la. Por isso, transforma essa verdade em algo que nós não só possamos compreender, mas de maneira que também possamos praticá-la conforme a tua vontade. Nos capacita, Pai. Abre nossas mentes, ilumina-nos com o teu Espírito Santo, que habita em nós e está conosco nesta noite. Se alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não creu em Jesus Cristo, ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, não teve sua vida transformada por Ele, que hoje também seja o dia, ó Pai, de salvação. É o que eu oro em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem. Como nós estávamos estudando nas quartas-feiras, o livro de Hebreus, então os irmãos já estão cientes do conteúdo, lembram por que o autor escreveu essa carta a esses crentes judeus? Por quê? Não lembra? Então, nosso tema é hoje, lembre-se. É o tema que nós temos com essa mensagem, Lembrem-se. Então, vamos lembrar. O que estava acontecendo? Esses irmãos estavam vivendo uma vida tranquila, sombra, água fresca, praia. Agora que creram, estavam curtindo um grande feriado. Era algo assim que eles estavam vivendo? Sim ou não? Não, Esses irmãos estavam sofrendo perseguição por conta da sua fé. Tanto o governo romano, estavam perseguindo a igreja, perseguindo esses crentes que eram judeus, mas esses aqui em particular, por serem judeus, principalmente, também estavam sofrendo perseguição do seu próprio povo, das autoridades judaicas. Não eram bem aceitos nem na sua nação mais, por serem cristãos. Então, por conta dessa perseguição, por conta de todo o sofrimento que eles estavam experimentando, muitos deles estavam pensando em retornar ao judaísmo, em deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo, mesmo porque a ideia era o seguinte, olha, e não é uma ideia muito diferente que nós temos hoje em dia, Deus é o mesmo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. Então, vamos continuar no judaísmo mesmo. O autor escreve então para destacar o fato que, ainda que é verdade que o mesmo Deus do Antigo Testamento seja o Deus do Novo Testamento, mas os judeus se desviaram desse Deus. E, consequentemente, o judaísmo também se afastou desse Deus. Porque esqueceu daquilo que realmente Deus quer. Como os profetas denunciaram no passado, a boca deles estava cheia de Deus, mas o coração estava longe. E por isso mesmo, então, Deus trouxe uma aproximação diferente agora. Deus trouxe uma nova aliança, baseada não mais no sangue de cordeiros,
mas baseado no sangue do seu próprio Filho derramado na cruz do Calvário. E o que ele quer destacar aqui é que Cristo é superior às questões anteriores. E abandonar, no caso deles, o cristianismo era abandonar o próprio Cristo. E abandonar Cristo era abandonar Deus. Era retornar para as coisas que são inferiores, uma vez que ele já havia experimentado as coisas superiores. Como ele diz, né, voltar para aquilo que era a sombra, uma vez que eles tinham experimentado a realidade. Isso ele diz é loucura. Ninguém em sã consciência faz isso. Diante disso, né, ele vem lembrando com eles várias coisas. Tanto lembrando as coisas antigas, mas também lembrando coisas que eles já conheciam e haviam experimentado. O próprio relacionamento com Jesus Cristo e a superioridade disso. E aí chega no capítulo 13, então, ele vai concluir tudo isso que ele falou, né, até o capítulo 12, aqui no livro de Hebreus. E ele quer concluir justamente com essa parte prática, para que eles lembrem-se daquilo que realmente é importante. E aqui eu queria já tirar uma aplicação para nós. Na ideia de que, como é fácil nos esquecermos daquilo que realmente importa quando estamos experimentando sofrimento. Nossa tendência, então, é focar no sofrimento em si e esquecermos que existem coisas mais importantes, coisas essas que, inclusive, vão nos ajudar a enfrentar o sofrimento de maneira correta. Porque, lembre-se, né, como diz Tiago, Deus tem um propósito em tudo, inclusive no sofrimento. E, tendo como base, né, a carta de Tiago, nós vamos lembrar que o propósito de Deus ao permitir e ao usar o sofrimento em nossas vidas é produzir em nós paciência, perseverança e concluir então com uma ação perfeita, ou seja, maturidade. Nós não seremos maduros, não chegaremos, como Paulo vai dizer em Efésios, né, a plenitude da estatura de Cristo, sem experimentarmos o sofrimento. E por isso Deus vai usar o sofrimento em nossas vidas. Não para nos fazer retornar, não para nos fazer desistir, mas pelo contrário. Né? Para criar em nós o homem perfeito, para cumprir a promessa, né, que Paulo nos lembra em Filipenses, dizendo que ele vai ele vai completar a boa obra que ele começou até o dia de Cristo Jesus. E para fazer isso, ele vai usar então o sofrimento. E aí o autor, então, de maneira bem prática agora, né, não mais tanto teórica, mas bem prática, ele quer nos ajudar a lembrar de algumas coisas que vão nos auxiliar a enfrentar corretamente este sofrimento. Seja no caso lá dos irmãos no passado, né, esses irmãos aqui, a quem ele se dirige primariamente, né, em face às perseguições e sofrimentos que eles estão enfrentando, seja no nosso caso, a nossa própria realidade, os sofrimentos que nós enfrentamos diariamente, constantemente. A primeira coisa que ele lembra aqui, ainda na introdução, ele diz, olha, seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. A ideia aqui é do amor recíproco, né? Do amor de irmandade, do amor de um para com o outro. De um relacionamento familiar que nós jamais podemos perder de vista, seja qual for a dificuldade que tivermos. Lembrando que os problemas e dificuldades não estão só lá fora. Muitos dos nossos problemas e dificuldades estão aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, não estou falando dessas quatro paredes, mas estou falando dentro do nosso próprio relacionamento familiar. Como família de Deus. Temos dificuldades e diferenças, né? Temos problemas uns com os outros. Se não fosse assim, por que Paulo nos exortaria, né, a que perdoemos uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou? Haveria necessidade de exercer perdão se não houvesse problemas e dificuldades, não houvesse pecado um contra o outro? Às vezes queremos criar, né, um ambiente na igreja que não é real, que nunca foi o ambiente que Deus
como posso dizer, para não ser mal interpretado, que não é o ambiente que Deus planejou para agora. Para agora, Deus planejou reunir um corpo de pessoas que são pessoas pecadoras em transformação. Pessoas que estão aprendendo o que é a santificação progressiva e diária. E por conta disso, enfrentamos dificuldades um com o outro. Às vezes, vestimos uma máscara, né? Como se problemas fossem uma coisa só externa. Não, problemas são coisas internas. E não podemos nos surpreender com eles. Porque são essas dificuldades que enfrentamos de um para com o outro que vão nos ajudar a aprender o que significa perdão. Se eu não tiver que perdoar, como eu vou aprender perdão? É verdade ou não é? E aí eu me ponho, às vezes, simplesmente vivo uma vida superficial, não me aproximo realmente dos irmãos, não me relaciono com os irmãos, por quê? Porque eu tenho medo. Tenho medo de ser traído. Tenho medo de ser magoado, ou também de magoar. Mas isso não nos serve. Não estou dizendo que agora, né, vamos começar a pecar um contra o outro, e brigar um com o outro para poder aprender perdão. Não. Na verdade, nem precisamos nos esforçar muito para isso, fala a verdade. Somos pecadores. Pecadores regenerados, transformados em treinamento, aprendendo, mas ainda pecadores. E diante dessa realidade, em vez de nos revoltarmos uns com os outros, em vez de nos revoltarmos contra Deus, em vez de dizer, olha, nunca mais volto nessa igreja, né? Pelo contrário, o autor aqui está lembrando, seja perseverante, seja constante o amor fraternal. O amor que vai me levar a perdoar e a ser perdoado. O amor que vai me levar a enfrentar a situação, porque eu amo a Deus e amo meu irmão. Mesmo nas coisas mais difíceis. Mesmo quando, de repente, né, no momento que você está sofrendo e precisando de uma palavra de incentivo, a resposta que você vai ouvir é: não te conheço, nunca ouvi falar, nunca andei com ele. Não conheço não. De quem eu estou falando? Jesus e Pedro. Alguém que estava disposto a morrer, e ele tirou a espada para enfrentar o soldado. Mas no momento talvez que ele poderia falar uma palavra de incentivo, né, de consolo, simplesmente estou orando pelo Senhor. Ele disse, olha, nunca vi mais gordo. E essa é a realidade que enfrentamos. Por isso a necessidade então de perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a realidade que somos chamados a viver. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas o que ele realmente quer que lembremos, então, dentro desse contexto de amor fraternal? A primeira coisa importante a lembrarmos é daqueles que sofrem, tanto ou mais que nós. Então, no momento de dificuldade, no momento que eu estou sofrendo, o autor aqui está me desafiando de maneira prática, tendo em vista tudo aquilo que ele já falou anteriormente, né, a me lembrar que tem pessoas que também estão sofrendo, tanto ou mais do que eu estou sofrendo. E é interessante que essa consciência me ajuda. Me ajuda a lembrar, né, a fugir, por exemplo, da autocomiseração. Só acontece comigo. Sempre eu. Né, que nem eu ouço quando eu mando um dos meninos lavar a louça, né? Ah, você não tem outro filho? Não, só eu. Eu nem vou falar os nomes aqui para não constranger, né? Mas quando eu lembro que tem irmãos meus que também estão sofrendo, ou da mesma forma, em alguns casos mais do que eu estou sofrendo, isso me ajuda a perceber que, olha, eu não sou o único sofredor. Essas pessoas estão sofrendo e estão resistindo. Se elas estão resistindo porque Deus tem abençoado, porque Deus tem dado força, é o mesmo Pai que eu tenho. Lembra que como nós estamos no domingo passado, né?
é o mesmo bom pai que eu tenho, então também eu posso sofrer. E aqui a ideia do autor não é simplesmente de lembrar, né, para me confortar e consolar com o sofrimento alheio, mas é para lembrar principalmente que eu, mesmo sofrendo, eu ainda posso ser um instrumento de Deus para levar conforto e consolo para aqueles que sofrem como eu sofro. É interessante que Paulo, falando sobre o Deus de toda consolação, né, ele fala que Deus, que é o Deus de toda consolação, nos consola com o propósito de que nós também consolemos a outros com a mesma consolação que recebemos do Senhor. É para isso que somos consolados. Deus não simplesmente me consola em meio ao meu sofrimento, em meio às minhas dificuldades, para que eu pense, que bom, como é gostoso, né? Receber o carinho, o conforto, o aconchego do Pai. Não, Ele me consola para que eu também seja um meio que leva a consolação a outros. Agora, como eu posso pensar, né? O que o autor está realmente falando aqui? A primeira questão que ele fala aqui no versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. A sua versão fala mesmo de... como que eu falei? Dos que estão hospitalizados? Oi? A hospitalidade. Deixa só meu pai ver, que a dele é corrigida. A dele eu sei que é corrigida. Versículo 2. Hospitalidade também? Então eu li alguma outra versão, não consigo lembrar agora qual versão que eu li isso. Então nem é a corrigida também. Mas, como eu estava dizendo pela manhã, né, a ideia aqui não é simplesmente como nós temos hoje, né, convidar alguém que tem a sua casa, que tem lá, né, seu sustento, para ir comer em casa, né, para a gente ter um bom tempo junto e tal. A ideia aqui de não se esqueça da hospitalidade é a ideia de que um irmão abrir a sua casa para alguém que tem necessidade. Lembra que o contexto aqui dessa igreja é um contexto de perseguição. Muitos desses irmãos estão sofrendo o espólio, né? Estão perdendo os seus bens. Isso do dia para a noite. Um vizinho lá que não gostou porque o cachorro latiu demais à noite, ou porque o lixo de repente caiu, ou as folhas da árvore da sua casa caiu no terreno dele. Então esse vizinho entra em contato com a autoridade e diz, olha, aquela pessoa ali é cristã. E aí naquele mesmo momento a sua casa está cheia de soldados, né, pegando você e sua família e levando para a prisão, né, tomando todos os seus bens. E de uma hora para outra, por causa de uma denúncia, simplesmente porque você é cristão, você se vê sem nada. E é dentro desse contexto que o autor está dizendo, lembrem-se da hospitalidade. Lembre-se que tem pessoas que estão sofrendo. E ao lembrar-se, lembre-se também que você é um instrumento escolhido por Deus para suprir essa necessidade. Mas eu tenho pouco, minha casa é pequena. Não importa. O que Deus te deu, Ele te deu para que você seja uma bênção. Ele não deu simplesmente para o seu conforto. Ele não deu simplesmente para que você possa dizer, olha, eu tenho. Mas Ele deu porque Ele quer usar isso para o bem de outros. Você pode usufruir? Deve usufruir. Mas deve usufruir com a consciência de que Deus quer usar você e quer usar aquilo que Ele te deu. Seja posses, seja talento, seja habilidades, seja recursos, seja o que for. Tudo que temos recebido do nosso Deus para servirmos aos outros. Por isso o autor começa, né, nessa ideia de lembrar-se, não se esqueçam da hospitalidade. Dentro de um contexto que, além da perseguição, né, haviam pessoas como Paulo. Talvez seja o caso do autor, nós não sabemos quem é o autor aqui, mas ele vai falar de Timóteo, que no contexto aqui esteve preso, e que há pouco tempo foi colocado em liberdade, né, se você continuar lendo o capítulo 13 aí. Pessoas, então, né, pensa, o que acontece com Pedro quando ele sai da prisão, quando ele é liberto, quando o anjo tira ele da cadeia, lá em Jerusalém? O anjo leva ele para um hotel?
Fala, olha, Pedro, já fiz o check-in, só sobe pro seu quarto, toma uma ducha, e espera a hora do jantar. Para onde Pedro vai? Oi? Não, ele saiu da cadeia. O anjo libertou ele, de maneira miraculosa. E ele vai para onde? Onde era a igreja? Onde os irmãos estavam? Na casa de alguém. Nós não sabemos quem. Mas era a casa de alguém que havia aberto sua casa para um culto. E de repente agora chegou Pedro, que acabou de sair da cadeia. E aí? Ah, Pedro, entra aí, participa do culto com a gente. Aí canta uns hinos, né? Talvez Pedro mesmo dá um testemunho poderoso da libertação de Deus. E aí acabou, boa noite, Pedro, vai com Deus, vai em paz. Volta para sua cela lá. É lógico que não. Eu não sei se Pedro poderia ir para casa ou não, né? Mas o que o autor está lembrando aqui é que, olha, talvez seja a hora de abrir a sua porta, não só para um culto, mas abrir a sua porta para que Pedro durma aí. Quando Paulo, né, que era Saulo ainda, né, tá cego depois do caminho de Emaús, para onde que ele vai? Para a casa de Ananias. Foi isso que você respondeu aí por baixo da máscara, né? Para a casa de Ananias. Agora, era uma coisa fácil? Mas, Senhor, esse é Saulo. Ele recebeu cartas para invadir a casa dos outros e levar os cristãos presos. E agora você quer que eu abra a minha porta para receber ele, orar por ele e ele ficar aqui hospedado em minha casa? Olha, Ananias, faz o que eu estou mandando porque esse homem vai ser um instrumento em minhas mãos. O autor vai dizer, olha, pessoas hospedaram mesmo a quem? A anjos. Alguns vão querer falar, não, anjos aqui é o sentido de mensageiros, né, e tal. Lembra o que aconteceu com Abraão? Abraão está lá na casa dele junto com Sara, ainda não tem Isaac, né? E de repente chegam 3 homens. E Abraão começa a conversar com eles como se eles fossem homens. Oferece a cordialidade do povo oriental. Mas na verdade aqueles 3 homens eram anjos e entre eles estava quem? O próprio Senhor. O anjo do Senhor estava com eles. Os pais de Sansão, quando o pai de Sansão vê o anjo subindo, né, numa coluna de fogo, ele diz, ai de mim, morri. Até aquele momento ele estava conversando com um homem segundo a consciência dele. Às vezes nós lemos o texto bíblico, né, que já vem tudo explicado, já vem mastigado, mas tenta imaginar essas pessoas. Não estou dizendo que necessariamente você vai hospedar um anjo hoje, mas o autor quer lembrar isso. Agora imagina essas pessoas dizendo, não tenho. Ó, minha casa está cheia, minha casa está bagunçada, minha casa hoje, não deu para me arrumar, volta aí outro dia. Vai lá na casa do pastor que lá tem mais espaço. Não tenho comida para dividir. O autor está dizendo, lembrem-se da hospitalidade. Lembrando que esses irmãos estão experimentando uma perseguição. A situação deles não é uma situação fácil, confortável. Mas ainda assim o autor está dizendo, lembre-se da hospitalidade. Se você quer enfrentar a adversidade de maneira adequada. Dentro ainda dessa ideia de pessoas que sofrem, né? Ele fala, lembre-se dos encarcerados, versículo 3. Lembre-se dos presos. Aqueles que estão encarcerados, né? A realidade de muitos deles, de muitos líderes, Paulo, o próprio Pedro, nós lemos aqui mais para frente, versículo, deixa eu ver aqui, versículo, agora não consigo apontar o versículo, orem por nós, versículo 18, é quando ele cita Timóteo, que também estava preso, mas foi posto em liberdade e ele pensava em levar Timóteo junto com ele. 23, né? Pode ler, deixa que eu leio porque tem que sair aqui, né? 23 diz assim, saibam que o irmão Timóteo, que foi posto em liberdade, se ele vier, logo irei vê-los na companhia dele.
Então, o próprio Timóteo, né, como eu estava falando pela manhã, a única referência que nós temos de que Timóteo também teve preso, de que Timóteo também experimentou prisão. E que, enquanto ele escrevia aqui, ele está dizendo que foi posto em liberdade. Agora, por que essas pessoas estavam presas? Não é porque elas eram criminosos hediondos, é porque o crime delas era obedecer a Deus. O crime delas era o relacionamento delas com Jesus Cristo. O fato de serem cristãos, no caso de Timóteo, os líderes, o fato de estarem pregando o evangelho de Jesus Cristo. E estavam presos. E ele está dizendo, lembre-se dessas pessoas que estão sofrendo de maneira injusta. Que estão praticando o bem, estão recebendo o mal. Pessoas que precisam de oração e, em muitos casos, precisam de sustento. Os crentes em Filipos, né, várias vezes enviaram ofertas a Paulo enquanto ele estava preso. Mesmo sendo a igreja em Filipos uma igreja pequena, como o próprio Paulo diz na carta aos Filipenses. Lembre-se daqueles que sofrem. E aí ele diz, olha, lembre-se da mesma maneira como se vocês estivessem presos juntamente com eles. Hoje, né, nós chamamos isso de empatia. Sinta aquilo que o outro sente. Jesus falou disso, não é? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O autor aqui então diz, lembre-se dos encarcerados como se vocês também estivessem presos com eles. Hoje em dia, né, nós não vemos muito isso. No nosso contexto aqui ocidental, brasileiro, é mais difícil ver alguém preso por causa do cristianismo, uma vez que o cristianismo não é uma prática proibida necessariamente em nosso contexto, mas vemos pessoas, né, que são presas injustamente. Hoje, essa semana, eu ouvi pelo noticiando em um dos jornais de um homem que foi preso, foi acusado indevidamente. Inclusive, se eu não me engano, ele era cristão. Mas foi acusado e foi parar na cadeia por um crime de pedofilia ainda, que não é um crime uma acusação muito fácil de receber, principalmente estando numa cadeia. Temos esse contexto, mas ainda assim, né, vamos pensar também naqueles que estão presos com justiça, porque praticaram crimes, mas pessoas também que precisam receber a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que eles não devam receber a justiça, e devem, né, receber a justiça de acordo com o ato, com o crime praticado, porém, eles também precisam ouvir de Cristo. Ainda que aqui o contexto seja justamente daqueles que estão presos de maneira injusta. Principalmente que são presos por pregarem o Evangelho. Então, a primeira questão aqui, né? A primeira lembrança que o autor quer destacar aqui é: lembre-se que tem pessoas que estão sofrendo, e ao lembrar, não se contente simplesmente pensar, olha, é verdade, aquela pessoa está sofrendo mais do que eu e tal, que bom, pelo menos eu não estou sofrendo tanto quanto essa pessoa. Não, é lembrar-se para, de alguma maneira, agir em favor destes. No mínimo, orando. No mínimo, clamando a graça e a misericórdia do Senhor sobre essas vidas. A segunda coisa que o autor quer que nos lembremos em meio às nossas próprias adversidades é da pureza. Versículo 4, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Assim como nossos dias, né? Nos dias do autor, no dia que essa igreja aqui estava vivendo, nos primeiros dias da era cristã, a questão da pureza era uma coisa séria. Eles não tinham internet ainda, né? Mas ainda assim eram pessoas entregues à prostituição, inclusive transformando a prostituição em objeto de culto.
Em todo o Império Romano haviam vários templos dedicados a deuses da prostituição e de todo tipo de excesso, né? Deuses como Baco, né? o deus do vinho. E vocês já estudaram, já pesquisaram, e sabem que é justamente do nome desse deus que vem a palavra bacanal. Então nota, era algo comum. Na verdade, fazia parte da civilidade greco-romana do primeiro século. Alguns historiadores dizem que em Corinto, né, fazia parte da boa civilidade dedicar-se, né, para os cidadãos coríntios, tá bom? Não corintianos, né? Cidadãos coríntios, né? Fazia parte da boa civilidade dedicar-se pelo menos uma semana no ano como um prostituto ou uma prostituta cultual dentro de um templo dedicado às divindades como que é a palavra? Fertilidade. Tanto para que essas divindades abençoassem a cidade na questão de fertilidade humana, né, para que as mulheres e os homens fossem férteis, mas também para que as plantações fossem produtivas. E era algo normal. Eu falei pela manhã também que dentro do próprio Senado romano era normal que os senadores tivessem à sua disposição servos e servas com um contexto sexual, e a maioria desses eram de menores. Ou seja, a pedofilia era algo aceitável, né, dentro da própria cultura grego-romana, para as pessoas do alto escalão principalmente. E é dentro dessa sociedade, então, que a igreja é desafiada a viver uma vida de pureza. E aí o autor vai lembrar que, olha, lembre que digno de honra é o matrimônio. É interessante que alguns outros textos, né, os autores vão denunciar os falsos mestres justamente porque eles pregam contra o matrimônio. Quando trazemos para a nossa própria realidade agora, né, para a nossa sociedade, nós percebemos que as pessoas hoje em dia, né, já têm essa concepção de que casamento é algo ruim, casamento é algo ultrapassado. E infelizmente, nós já percebemos, inclusive, cristãos falando disso. Esquecendo-se que Deus criou o casamento. Ainda em Gênesis, lembram? Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus institui como o meio, né, o objeto formador da família, o próprio casamento entre um homem e uma mulher. Mas quando nós olhamos para a realidade dos nossos tempos, o que mais tem sido atacado? O casamento. E através do casamento, a família. E agora temos essa discussão, não é? E alguns falam, a família tradicional, ou aquilo que tem sido chamado família em nossos dias. E aí o autor fala, olha, lembrem-se que o casamento deve ser digno de honra, e dentro do casamento, o leito sem mácula. A fidelidade entre os consortes. A fidelidade entre o homem e a mulher que se uniram, que assumiram um compromisso diante de Deus e diante das testemunhas, de permanecerem fiéis um ao outro até que a morte os separe. E conforme o próprio Senhor Jesus Cristo vai lembrar, aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder, não tem autoridade para separar. E isso por quê? Por causa da pureza. Porque ele vai dizer no final do texto, né, do versículo, olha, lembrem que Deus vai julgar todos os impuros
e adúlteros. Todos aqueles que não valorizam o casamento. Todos aqueles que não honram o casamento que foi instituído por Deus vão ser julgados pelo Senhor. Tanto aqueles que são adúlteros, mas também os que são impuros. A diferença aqui talvez seja justamente aqueles que não são casados e ainda assim não tratam o casamento com honra. Porque alguém pode pensar, se eu não for adúltero, beleza. Mas esse não é o único problema, não é a única maneira de não tratar o casamento com honra. Vamos lembrar aí? Qual que é a primeira coisa que devemos lembrar? Dos que sofrem. A segunda coisa que devemos lembrar é da pureza. Terceira coisa que devemos lembrar, versículo número 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. A terceira coisa que devemos lembrar é do contentamento. Devemos nos afastar, como ele diz aqui, da avareza. E aí nota como ele usa os dois termos como antônimos. Você sabe o que é um antônimo? É o cara que mora ali perto do seu Joaquim, né? O seu antônimo. Não é isso. Antônimos são duas palavras contrárias, né? Cuja ideia é contrária uma à outra. Então, qual é o contrário de avareza? Qual é o contrário de avareza, conforme o texto? Contentamento. E o contrário de contentamento é avareza. Então, o que é avareza? É não viver contente. É viver sempre querendo mais. Mais e mais. Nunca se contentar. E olha, essa é o como que é? Quando você entra numa máquina para fazer uma imagem do seu interior, dos seus ossos e tal, é o raio-x, né? Esse é o raio-x do homem sem Deus. O homem sem Deus nunca está contente. Nunca está satisfeito. Ele luta para alcançar uma coisa, e quando ele alcança, ele já pensa em como alcançar outra coisa. Aí você vai dizer, mas pastor, isso é ruim? É ruim querermos melhorar? É ruim querermos coisas boas? Num certo sentido, não. O problema é quando isso se torna o seu alvo principal de vida. Quando ter coisas se torna o seu Deus. Quando a sua vida ou a sua alegria é medida ou pautada por aquilo que você tem ou aquilo que você não tem. Ah, se eu tiver isso, então eu vou ser uma pessoa feliz, satisfeita, completa. Isso é engano. Quem sonha com a casa própria, fica realmente plenamente feliz com a casa própria? Não, porque junto com a casa própria o que vem? Imposto, conta de luz, conta de água, mas isso também tem na casa alugada, né? Mas aí tem reforma, problemas imobiliários, né? Daí quando você está quase morrendo, aí tem os filhos que brigam. Quando nós colocamos nas coisas, no ter coisas, a medida da nossa felicidade, a nossa própria vida, nós vamos ser pessoas infelizes. Ou seremos, né? Pessoas infelizes. O que traz realmente contentamento, o que traz realmente felicidade é o contentamento. É como o autor de Provérbios nos lembra, né? Mas vale o quê? O que mais vale? Né? Mas vale o pouco com contentamento do que o muito sem ter qualquer tipo de segurança, de estabilidade. Os irmãos estão ligando o ventilador ali. De fora.
Tá bom, eu tô demorando, né? Vou acabar, tô acabando já. Tô sem relógio também. Mas o autor de Hebreus está nos lembrando isso, né? Olha, quando eu tenho contentamento, o pouco que eu tenho se torna muito. E nota como isso está ligado, porque quem são as pessoas que podem ajudar aqueles que têm necessidade? Que podem compartilhar o pouco que têm? São os que têm contentamento. Porque aqueles que não têm contentamento nunca é suficiente. Nunca é suficiente para repartir, para compartilhar. Então, por isso o autor está lembrando, lembre-se do contentamento. Lembre-se daquilo que a Escritura diz, né? Se você tiver o que comer e o que vestir, você deve estar contente com isso. Lembre daquilo que Jesus fala, né? Nós lembramos pela manhã do lírio, dos pássaros. Lembre-se que eu não preciso me preocupar com essas coisas, porque eu tenho um pai, um bom pai, que está cuidando de mim, que diariamente me supre. Pela manhã lembramos do maná, que deveria ser consumido ou estocado quanto? Quanto maná deveria ser estocado? Nada. Deveria ser recolhido o suficiente para um dia. Por quê? Porque eu confio que amanhã Deus vai mandar novamente o maná. Não estou dizendo que você não pode ter poupança, né? Que você não pode, sei lá, investir nos fundos, né? Na bolsa. Minha esposa investe muito na bolsa dela, né? Ela investe lá e depois já vai pro mercado e tira tudo. Mas o fato aqui é que nós não podemos fazer do ter coisas à medida da nossa felicidade, porque assim estaremos transformando essas coisas em nosso próprio Deus. Lembre-se que a nossa felicidade tem que estar ligada ao nosso relacionamento com Deus. É Ele que nos supre, é Ele que nos torna pessoas realmente felizes, plenas. A nossa força é a alegria que vem do quê? Ou de quem? Do Senhor. Não é a alegria de ter ou não ter. De ter coisas e não ter problemas, por exemplo, né? Você fala, mas não ter não é alegria. Não ter problemas é alegria. Não ter contas, por exemplo, né? Mas não é isso que nos torna realmente felizes. Mas o nosso relacionamento com o Senhor que nos torna felizes. Por isso ele diz, lembrem-se do contentamento, se afastem da avareza. Né? Se afastem desse desejo de possuir coisas. Algo tremendamente ou aplicável aos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente consumista. Diariamente somos entupidos de informação negativa, de coisas que não precisamos. Né? Pela manhã nós até falamos, né? Todos nós temos aquele nosso quartinho em casa lotado de coisas que não sabemos o que fazer com elas. Que estão lá amontoadas. Vou jogar tudo fora. Não, se tem coisas úteis, doa. Faz um bazar beneficente, né? Supra a necessidade de outros. Mas para que estocar? Para o dia da necessidade. É verdade. Mas lembra como eu estava falando de manhã, né? Lembra que quem vai nos guiar até nisso é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. O Senhor que nos diz, basta cada dia o seu mal. Não viva ansioso pelo dia de amanhã. E nós temos que equilibrar essas coisas. Mas como equilibrar essas coisas? Somente nos voltando para Deus. Buscando em Deus a sabedoria. Perguntando a Ele, Pai, é importante realmente guardar isso? Se eu guardar isso, como eu vou ser uma bênção para outros? Qual o meu propósito, Pai, ao estocar isso ou aquilo? Mas isso é muito, pastor. Será? Sabe, são nas pequenas coisas, né, com os pequenos passos, que nós iniciamos as grandes caminhadas. Fui até filósofo agora, hein? Pode anotar, isso é bom. Provavelmente eu já ouvi isso em algum lugar, estou só repetindo. Mas lembra disso. Devemos ser pessoas contentes.
Não por causa do que temos ou não temos, mas contentes no Senhor. Lembrar do que em primeiro lugar? Dos que sofrem. Lembrar-se também da pureza. E também, então, em terceiro lugar, lembrarmos do contentamento. E por último, mas não menos importante, lembrar dos líderes. Eu sei que o versículo 6 está mais diretamente ligado ao versículo 5. Porque ele está fazendo um contraponto aí, né? Ou, na verdade, ele está trazendo base veterotestamentária para o seu argumento aqui no versículo 5. Mas eu queria destacar também o fato aqui que ele começa, ou anteriormente, a falar do fato de lembrar-se dos líderes, ele nos faz lembrar do nosso principal líder. Ele faz nos lembrar do Senhor. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Não temerei. E uma vez que o Senhor é o meu auxílio, e por causa disso eu não temerei, o que me pode fazer o homem? Irmãos, né, um dos nossos principais temores é o medo dos homens. E não somente o medo porque o homem vai fazer alguma coisa ruim, mas é o medo que me faz desejar a aprovação dos homens. Tem um livro, né, que é editado pela editora Batista Regular. Qual é o título? A Bruna está balançando a cabeça, então ela sabe o título. Isso, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Se não for assim, me desculpa o autor aí, mas é algo parecido com isso. É assim mesmo, né? E esse livro fala justamente disso. O temor que nós temos de não recebermos a aprovação dos homens. E eu posso falar ainda da minha própria geração, né? Quando vários jovens, adolescentes eram e ainda hoje são levados a fazerem coisas que não querem, só para serem aceitos no círculo que ele quer ser aceito. Se vestem das maneiras mais diferentes possível, né? Utilizam coisas prejudiciais à sua própria saúde, sabendo que aquilo é prejudicial à saúde, fazem coisas horrendas porque querem ser aceitos, mas isso não é uma coisa só dos jovens e adolescentes. Os adultos fazem exatamente a mesma coisa. Mulheres, né, se entregam a um estilo de vida, né, de falta de alimentos e tortura de exercícios, porque querem ter um corpo aceitável. E engraçado que boa parte das mulheres são elas que estão dizendo: eu não me preocupo com o que os outros estão falando sobre mim. E aí chega no domingo e canta, né? Não me interessam. Como que é? Não me importa. Não preciso ser reconhecido por ninguém, não me importa o que vão falar de mim, né? Mas a vida prática é justamente o contrário disso. Estão lutando por reconhecimento. Querem ser aceitos. Sabe que boa parte, não vou dizer tudo, mas boa parte do problema que estamos enfrentando em nossos dias com depressão tem a ver com aceitação. Por que jovens decidem tirar a sua vida e cada vez mais? Porque gostariam de ser aceitos e não são. E infelizmente muitos cristãos estão no mesmo caminho, esquecendo-se do que o autor diz aqui. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Pessoas, cristãos que se esquecem que foram aceitos por Deus em Jesus Cristo. Que foram aprovados não por homens, mas pelo próprio Deus. E justamente por causa de um equívoco, né, de um erro conceitual, inclusive de importância, dão mais valor à aprovação dos homens do que à aprovação de Deus. Mas nós não precisamos fazer isso. Podemos lembrar que já fomos aceitos em Deus, ou que fomos aceitos por Deus em Jesus Cristo. Que foi Ele que me aceitou. Como ele disse lá, né, registrado por João no capítulo 15. Não fostes vós
que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. E designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e um fruto que permaneça. Capítulo 1 de Efésios, né? Nós somos eleitos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Fomos amados antes mesmo de sermos criados. E o que o autor diz então no versículo anterior, versículo 15, né? O próprio Deus dizendo: de maneira nenhuma deixarei vocês, nunca jamais os abandonarei. Jesus dizendo em Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos lembrar do nosso Senhor. Precisamos lembrar não só quem Ele foi, o que Ele fez, né? Mas lembrar quem Ele é ainda hoje. E ter nele, né, ter na aprovação dele, a nossa real fonte de motivação e disposição para servi-lo. Mas ele também diz no versículo 7, lembre-se dos seus líderes. Não só dos que estão vivos, mas ele vai destacar principalmente aqueles que já morreram, porque ele vai dizer, olha, atentem até o final da vida deles. Vejam como a vida deles terminou. E imitem eles naquilo que é bom. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Eu estava falando pela manhã, né? Geralmente nós lembramos dos líderes, mas geralmente lembramos das coisas ruins. Dos maus exemplos. Mas o autor aqui está chamando a atenção para o fato de que nós devemos lembrar os líderes bons. Agora, quem o autor diz que são os líderes bons aqui? Quem são os bons líderes? Conforme o autor. Oi? Aqueles que pregam a palavra de Deus. É interessante que é a única coisa que ele destaca nos bons líderes aqui. Aqueles que pregam a palavra de Deus. Não são aqueles, né, que fizeram o último curso de coaching, né? Não são aqueles que têm uma prédica exemplar. São aqueles que pregam a palavra de Deus. Eles atentem para o final da vida deles. E imitem a fé que eles manifestaram. O que precisamos imitar é justamente a fé. A disposição de continuarmos crendo no Deus que a palavra nos apresenta. Confiando nessa palavra e obedecendo. Esses líderes valem ser lembrados. E não só termos na memória, mas imitarmos. Quando eu leio isso, me vem na mente alguns líderes meus. Alguns que já faleceram, nem todos pastores, mas também muitos pastores. Pessoas que me pregaram, que me anunciaram a palavra. E se hoje eu sou alguma coisa, sou porque esses homens e mulheres se decidiram a me ensinar a palavra de Deus. E eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero fazer a mesma coisa. Quais são os seus líderes? Ou pelo menos pessoas que você pode lembrar que Deus usou para pregar a palavra a você. Quem foi a primeira pessoa que te ensinou o Evangelho? Que abriu a Bíblia com você, que repartiu com você? Ela permanece firme? Não, não importa. Imita a fé. Imita a fé. Primeiro, lembre-se dos que sofrem. Vamos falar mais forte, gente. Vocês estão acordados, não estão? Lembre-se dos que sofrem. Lembre-se da pureza. Lembre-se do contentamento. E lembre-se dos líderes. Ele conclui esse pensamento com o versículo 8, que será a nossa conclusão também. A principal coisa que precisamos lembrar é que nunca podemos perder,
ou deixar sair das nossas mentes. É o versículo 8. Vamos falar junto? O que diz aí o versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Olha, talvez em algum momento ou outro, né, nos esquecemos dos que sofrem. Em um momento ou outro, talvez nos esquecemos do contentamento. Um momento ou outro, talvez nos esqueçamos dos bons exemplos dos nossos líderes. Mas algo que jamais podemos esquecer é da imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. Do fato que Ele não muda. E não precisa mudar, porque Ele é perfeito. Essa imutabilidade é algo que está diretamente ligado à perfeição. Algo que é perfeito não precisa ser mudado. Se precisa ou pode ser melhorado, realmente não é perfeito. O que é perfeito, pela própria definição da palavra, é perfeito. Tem todas as medidas equilibradas. Todas as cores combinam. Está perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Por isso Ele é o mesmo de ontem. E Ele continua sendo o mesmo hoje. E será o mesmo para todo sempre. Sendo Ele quem é, a sua palavra também é perfeita. Os seus propósitos são perfeitos. Os seus planos são perfeitos. Por isso precisamos estar lembrando continuamente desta verdade. Depois de dizer várias coisas importantes aqui para a nossa vida prática, ele conclui dizendo, lembre-se disso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Temos que cada vez mais investir nesse relacionamento com Jesus Cristo. Nunca vai ser demais investirmos num relacionamento com Jesus Cristo. Precisamos nos lembrar dos que sofrem. Precisamos nos lembrar da pureza. Precisamos nos lembrar do contentamento dos nossos líderes. Mas, acima de tudo, precisamos nos lembrar do nosso relacionamento com Cristo. E crescermos nisso. Porque Cristo é perfeito, mas eu não. Mas ainda assim, como Paulo disse, né? Mesmo não sendo perfeito, eu me esqueço do que fica para trás e prossigo para essa perfeição. Eu quero ser perfeito como Cristo é perfeito. Obedecendo a ordem do próprio Pai. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Irmãos, não deixemos, né, que a desculpa de que ninguém é perfeito tome as nossas mentes. Nos impeça de prosseguirmos, nos impeça de crescermos verdadeiramente. Todo mundo erra, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essas coisas não servem como... E nem foi assim que Jesus disse. Não foi para ser usado como desculpa. Lembre-se da perfeição de Cristo. E desejem ser perfeito como Ele é perfeito. Em tudo isso e no mais. O que significa isso? Olha, eu tenho me esforçado para lembrar dos que sofrem, mas eu posso me esforçar ainda mais. Eu tenho me esforçado para ser puro, mas eu ainda posso me esforçar mais. Eu tenho me esforçado para me lembrar do contentamento, mas eu posso ser mais contente. Eu tenho me esforçado para lembrar dos meus líderes, me lembrar do Senhor, mas eu posso me esforçar mais. Porque eu quero ser como Jesus Cristo é. Quero viver da mesma maneira que Ele viveu. Para o total agrado do Pai. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, né? Nos ajudando